Glauber Santos Paiva Filho, idade 46 anos, função, não sei, jornalista, professor, cineasta, publicitário, pai de família. Eu sou da era analógica, né? Nasci na era analógica e peguei a transição para o digital. Então, era fazer jornalismo analógico. Isso significa ter um tempo maior dentro dos processos, a velocidade dos acontecimentos, a necessidade de gerar essa notícia de uma forma muito rápida não é essa velocidade que nós temos hoje. Havia uma certa dificuldade em buscar informações porque as fontes e o acesso era muito pouco. Né? A fonte dependia muitas vezes do contato que você tinha numa rede de relacionamento com pessoas, né, para buscar essas informações. Mas, por outro lado, também eu acho que havia uma maior, talvez por esse tempo, talvez por essa necessidade da investigação, das coisas não acontecerem, não virem muito fáceis, havia um aprofundamento nos conteúdos, né? Não era nada muito, dificilmente algo saía muito superficial. E havia também uma certa identidade dos veículos e do jornalista a tratar a notícia, no sentido de não ser ela também muito igual, né? Hoje a gente vê que tem acesso, mas é muita coisa que aparece, que é muito superficial e não difere muito enquanto identidades de uma emissora, por exemplo, para outra, de um jornal para outro, né? Então, né, são essas questões também, né? Tem facilidades hoje e tem dificuldades, mas na minha época havia tudo que está ligado a uma estética, a uma linguagem, a uma cultura analógica no processo de fazer. É você, por acaso? Na minha época não, porque eu não morri, né? Pode ser esse vídeo Na que vai ter minha uma época, memória o cara, póstuma. não, mas a minha época também é agora, digital. Desafio hoje, eu acho que a mudança tecnológica, né, a tecnologia avança rapidamente, porque isso tem a ver com o mercado e o consumo disso, e, e a questão geracional também, né, que vai assumindo esses processos, que tem uma experiência, mas nessa era digital não tem experiências de outras coisas. Né? Eu acho que hoje a gente tem essa ideologia de consumo, para mim, ela cria determinadas crises, e eu acho que o jornalismo passa por uma crise. Né? E justamente por conta dessa superficialidade, por não ter identidade, as mudanças tecnológicas que mudam as formas do fazer e também das funções de trabalho. Né? Então isso requer uma certa compreensão mais crítica para que se possa fazer outros tipos de jornalismo, outros tipos de operação, no sentido de como essa informação pode ser passada, não somente na ideia que é uma ideia padronizada culturalmente, que são os formatos tradicionais, né? Mas principalmente modificar. Então eu acho que hoje esse é o grande desafio. Né? E eu acho que o maior desafio que sempre foi do jornalismo é o reconhecimento dessa profissão, né? Mesmo assim, no nível econômico, na importância dela para uma sociedade. Claro que sim, eu acho que tem que ter o diploma de jornalismo. Isso é uma atividade profissional, como toda qualquer atividade profissional tem que ser regulamentada. Né? Nós não podemos achar que isso não é uma atividade profissional. Né? É sim, tem que ser regulamentado como qualquer outra categoria. Isso é uma questão de cidadania até, uma questão do mundo do trabalho. Então, não existe essa de não ter o diploma. Por outro lado, tem uma coisa que a universidade, no curso de graduação, permite, é você dar um certificado de uma qualificação e desenvolver senso crítico. Esse argumento de dizer que se faz jornalismo na prática, que não precisa, isso é muito falho, porque você pode fazer uma projeção. Um e outro jornalista tem uma competência de ser um autodidata e crítico, mas o outro não. Então você não pode pegar uma minoria ali, uma pequena realmente minoria, né? Assim, do universo de 200 é um, né, para poder justificar a incompetência de 199. Né? Então, não é por aí. Isso também não quer dizer que quem passa pela universidade vai ter uma grande competência, mas a probabilidade é muito maior que saia com competência e que saia com grande habilidade. Então, esse certificado, né, qualifica esse profissional, porque não é só o seu diploma, mas também o seu histórico curricular, né, nas avaliações, na nota que ele teve. Então, isso vai medir essa qualidade desse profissional, dessa pessoa que sai. E não é só jornalismo que você aprende na universidade, você aprende a ser crítico, você aprende a avaliar uma sociedade, você aprende história, né? Então você aprende a comunicação e sua estrutura, sua função social, sua relação com a sociedade. Então não é simplesmente apertar botão e saber escrever bem, poder analisar um fato e repetir uma estética
um padrão que se faz jornalismo. Isso aí é uma farsa. Vai fazer eu chorar? Tá aproximando, vai fazer uma pergunta mais íntima. Deixa eu perguntar. Eu adoro ensinar, eu acho fundamental isso, assim, é uma atividade que muitas vezes eu nem considero profissional, é uma coisa que eu gosto. E gosto muito de trabalhar com audiovisual, trabalhar com a área da cultura, né? Então, com a arte, tudo tem a ver com a comunicação. Eu tenho a dificuldade disso enquadrar em categorias, assim, dizer assim, isso é cinema, não é jornalismo, isso é publicidade, não é jornalismo, isso é arte, não é comunicação. Né? Para mim está tudo dentro do universo, não acho que não tem uma nomenclatura que eu poderia dizer o que seria isso. Digo não. Já li mentalmente. Cinema ou jornalismo? Tão difícil, né? Essa escolha, assim, separar uma coisa da outra. Eu poderia dar uma resposta completamente vaga, assim, circunstancial, por compreender que o jornalismo estaria dentro de, né? Se eu dissesse assim, jornalismo, o cinema não estaria dentro do jornalismo. Mas se eu dissesse cinema, o jornalismo estaria dentro do cinema, não estaria eliminando o jornalismo, entende? Me saí bem. Entre as duas, o que é que você escolheria? Mas isso é um caso de vida e morte? Será arte? Jornalismo. Será arte, né? É um caso de vida e morte, será arte? Prefere cinema porque Eu prefiro cinema porque ele é mais completo, ele é mais vida e o jornalismo está lá dentro. Né? Então, assim, eu não saberia escolher. Se tivesse assim, não, mas é uma escolha ou outra, cinema não é isso, cinema é uma coisa, escolha. Não, eu digo assim, eu prefiro não escolher. Você me dá o direito de não escolher? Tenho essa opção ou só tenho duas opções? Recado para a futura geração do audiovisual. Vai fazer eu chorar. Gente, futura geração, eu vou projetar aqui, provavelmente a geração do audiovisual vai estar utilizando um negócio muito parecido com isso, que não é mais isso, tá? E ela não vai ver esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Muito menos vai estar aqui eu falando, a fala não vai ser mais necessária. Então, o recado que eu vou passar, acreditando que o WhatsApp não vai virar Orkut, eu vou passar aqui uma mensagem pelo WhatsApp, aqui cifrada, porque ela vai entender qual é o meu recado. Essa é a nova geração do audiovisual.